que apresentou agora. De certa forma, a gente vinculou a universidade, a faculdade ao Ecomuseu depois. Foi uma necessidade, a gente achou que isso era importante também, pelas questões que envolvem todo o contexto hoje do Pico de Santa Marta. Então era importante, né, ter a universidade lá. Então eu faço pós-doutorado em História pesquisando Nega Vilma, né? E eu fui para o pós-doutorado depois que eu já estava no projeto, que a paixão chegou. Então aí houve essa necessidade. A gente não quer entrar nessa questão aqui, mas o Rio de Janeiro passa por alguns lugares que são possíveis remoções, e aí você tem uma vinculação universitária em alguns locais, é uma forma também de empoderamento através da universidade. Okay? Então, assim, de manhã eu citei os símbolos do que a gente entende ser o projeto do Ecomuseu Nega Vilma. E aí eu achei fantástica a palavra do professor Moutinho, porque tira um peso acadêmico das nossas costas, de sempre que ter que apresentar comunicação ser uma questão muito formal e, às vezes, descarregado da afetividade, que é o que apaixona, né? Só que a gente, às vezes, já é viciado nesse modelo. E aí ouvir uma palavra de um doutor e um professor, alivia. Então eu mudei também, a mesma coisa que todo mundo fez. E aí eu achei mais interessante contar um pouquinho rápido nesses 5 minutos, são isso? 7 minutos? São 10 minutos. São 10 minutos, por algumas fotos, né, por algumas atividades que aconteceram lá. E uma aqui para a gente foi muito simbólica, né? Tem aqui até... tem a Sheila que está tirando a foto aí, que faz parte do Comitê de Memória do Santa Marta, que isso para a gente assim foi uma felicidade, porque foi a primeira vez que a gente reuniu líderes do Santa Marta e apresentamos o projeto para eles. Olha, isso aqui é de vocês, né? É importante vocês estarem junto com a gente. Então, isso para a gente foi simbólico. E você vê, terra batida, é chão, é vida, né? Então, esse dia para a gente foi fenomenal. Ouvimos as ideias deles, ouvimos críticas, anotamos tudo. Então foi um dia para a gente muito, muito especial. Contamos um pouco da história, né, do lugar que essa senhora ocupa dentro do Santa Marta todo, e alguns moradores também nem conheciam a própria história, então foi legal também. Alguns dizem, olha, minha mãe contou essa história, eu nem me lembrava. Então isso para a gente foi bem, bem simbólico, né? O outro que aconteceu para a gente também, que foi legal, foi isso aqui, principalmente a minha vida. Isso aqui foi muito legal porque... Peraí, não foi essa, era... Essa não. Vamos só. Então, isso aqui, essa aqui é a Rosa da Costa, que é irmã da Nega Vilma, e que nasceu lá na comunidade e mora hoje no Canadá. E ela lá no Canadá virou artista plástica. E aí, quando ela voltou há 1 ano e meio ao Brasil, a gente convenceu que ela tinha que fazer a primeira exposição dela dentro da favela. E com um conceito diferente, é a exposição através da favela. Então a gente foi colocando os quadros desde do quinta plano inclinado, né, quinta estação, até eu chegar no Ecomuseu. E aí, novamente, os moradores iam interagindo durante o dia todo. Então foi uma experiência para a gente assim, muito legal. E à medida que a gente ia colocando, ela mesma, dizendo, olha, coloca você mesmo. E a gente foi fazendo uns mini documentários da experiência dela de ter nascido naquele local, saído do local e como o local influenciou a arte dela. Então isso foi fazendo durante todo o trajeto. Então foi uma experiência para a gente muito forte. Tem outras fotos aqui também, mas eu vou rápido. Isso aqui também, novamente, do ponto de vista simbólico, para a gente foi muito
muito legal, porque aqui a gente foi à Secretaria de Cultura. Então, reunimos um grupo e o grupo de etnomuseu ele vai mudando também, né? Cada época entra um outro e aí a gente conseguiu um intercâmbio para ir lá. Dizer, ó, nós existimos, existe esse projeto lá que tem uma missão, que já tem um trabalho, que já tem um acervo. Por isso, uma coisa eu acho legal de etnomuseu, que pelo menos me apaixona, que é verdade, que as pessoas já fazem um trabalho muito, muito, muito antes de qualquer pessoa chegar lá. Quando você chega na casa de algumas pessoas, já tem vídeos guardados de 20, 30 anos, tem materiais, coisas que para ela faz parte da afetividade. Então, quando o Mário descobriu, de certa forma, o Etnomuseu, uma das coisas que impressionou ele é que eles tinham um vídeo da nega Vilma guardado, ela subindo várias pessoas estrangeiras para chegar ao morro e ser, de certa forma, abençoado por essa mulher. Teve uma das pessoas que eu entrevistei que foi cômico, porque ele morava na Tijuca e tinha uma condição social muito boa. E aí ele teve uma crise existencial lá, o irmão dele disse para ele assim, vai para o Morro de Santa Marta, fica lá um tempinho, pra você ver o que é a vida. E aí ele falou, então eu vou. E foi. Só que ele falou, pera, você vai chegar no Morro de Santa Marta, você vai para o pico. E quando chegar no pico, você vai falar assim, onde mora a nega Vilma? Você vai comprar ou alugar um barraco ao lado da casa dela. Você vai observar a vida dessa mulher. Tudo certo, isso aconteceu. Passou o período dele lá da crise existencial, saiu e eu fui entrevistá-lo. E eu perguntei, quem é nega Vilma para você? E ele disse assim, estava pedindo um desafio. Não tem como definir aquela mulher. Só vou dizer para você uma coisa. Ela é uma cidade inteira. Ela é uma cidade inteira. Então, tem elementos simbólicos, de novo, que transcorrem a vida dela, que vai dando essa característica de novidade. Outra coisa para a gente também que foi muito legal, foi esse evento, Nossas Raízes, que isso aqui foi uma exposição de fotos, que a gente trouxe, veio um fotógrafo da África, então ele trouxe as fotos da África e a gente fez a exposição de fotos dentro do Etnomuseu, junto com pessoas da comunidade, mas passando elementos da África, sem dizer nada. E o segundo momento, todo mundo ia descobrir nas fotos os pontos de contato com a favela. Então isso foi muito legal também, porque era deixar que cada pessoa pudesse, então, compartilhar a sua ideia. Então, e tudo bem rústico, né? Eu acho que esse é outro aspecto que talvez os etnomuseus de comunidade devem tomar um certo cuidado, porque à medida que a questão vai tendo certas apropriações que são quase impossíveis de não acontecer, né? O processo sociológico de institucionalização, ele tende a retirar os seus elementos feios, para quem não está dentro do contexto, e colocar os elementos bonitos, que seria uma certa limpeza, né? Então, esse é um cuidado, de deixar as coisas como as pessoas da comunidade entendem que elas se identificam. Se for rústico, vai ser rústico. Se for exposição com um pregador de roupa, é isso mesmo. É esse o símbolo da vida da pessoa ali, quando ele coloca a roupa no varal e tal. E essa fala foi interessante também da Rosa da Costa, né, que é a irmã da nega Vilma, que eu perguntei para ela num determinado momento, quando que ela se descobriu artista? Aí ela me respondeu na entrevista, você está brincando comigo. Lá em casa, no barraco, o meu irmão chegava do apartamento que ele trabalhava lá embaixo, trazendo o jornal. E toda noite entrava a garoa, e a gente não queria molhar a noite. Então a gente tampava os buracos da casa com os jornais. Só que não podia ficar feio. Então a gente escolhia na revista as fotos que a gente achava interessantes. E ali eu me descobri como artista. Poxa, que coisa bela, né? E que, de certa forma, a universidade nem sempre consegue perceber esses elementos como elementos de chegada à arte, né? Então, essa troca, na minha leitura, é fundamental, né? Fantástica. A outra que eu acho muito legal também, e aí não tem como a gente se separar disso, né? São as discussões políticas que acontecem no Etnomuseu, pelo fato daquilo que a comunidade vive, né? E aí tem aí o Mário aí, e nesse dia foi um dia muito triste, porque
foi chamado Dia da Intervenção Cultural, e a memória ela também tem os seus conflitos, né? As suas mazelas. E aí foi necessário, então, deixar que as pessoas coloquem as suas mazelas. Eu tenho uma certa leitura disso tudo, também do Ecomuseu, pelo momento que o Rio vive, que o Ecomuseu também pode se beneficiar de uma coisa, que é a possibilidade da fala. E uma fala, muitas vezes, que deixa que a amargura saia. Às vezes, em algumas situações, você tem projetos sociais que não permitem que as pessoas falem as suas dores. E aí trabalhar com memória, de certa forma, tem um dado de catarse, que são o que a gente chama das rodas de memória. Olha, fala o que você quiser. Se isso dói, fale. Se isso é alegria, fale. A memória tem um pouco, nesse sentido, ela também tem um caráter libertador do ponto de vista psicológico, né? Eu acho que é legal também. Então, para concluir, eu diria que esse aqui foi o último evento que a gente fez, que foi belíssimo, que foi os 50 anos Memórias da Senzala, 50 anos do grupo de capoeira Senzala, que está espalhado pela Europa toda. E ele nasceu em Santa Marta, ele nasceu em Laranjeiras, com algumas pessoas de Laranjeiras que foram na Bahia, voltaram. Mosquito, Rafael. E classe média. Só tinham 2 pessoas no grupo que eram garotos de 9 e 10 anos que eram pobres do morro. Quem era? Mestre Sorriso e Mestre Garrincha. Mestre Sorriso e Mestre Garrincha. O Sorriso é irmão de quem? Nega. É muita coisa, gente. É muito símbolo que tem gravitando aí. Muitos símbolos que tem gravitando aí. Esse dia pra gente, então, quem tem o coração de memória, o coração... E assim, do ponto de vista... por isso que eu disse que o trabalho do Ecomuseu tem que ser um tipo de interpretação tendenciosa, sim. Porque, veja bem, um projeto, por exemplo, esse de capoeira, que no primeiro contexto do Brasil era perseguido, se você fosse encontrado jogando capoeira no meio da rua, ele é abraçado pelo contexto europeu. E no nosso contexto do lado de cá, você tem 50 anos, cara. Nenhuma universidade foi abraçar o projeto deles. Tem alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa muito certa. É a gente que está errado. Pode ser isso também. Pode ser. Isso eu acho que é uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Eu achei lindíssimo os dois Mários dizendo que centro e periferia é só uma questão de ponto de vista. Isso é fantástico. Centro e periferia é só uma questão de ponto de vista. É muito legal. Né? Então, eu diria, assim, para terminar então de verdade a fala, que o Ecomuseu Nega Vilma tem alguns desafios. Né? A gente diz que um desafio dele agora é trabalhar de verdade o acervo de memória do entorno do Ecomuseu. Isso é fundamental. E por isso que eu acho que esse trânsito com outras iniciativas é importante. Porque para você fazer isso, você precisa de uma certa técnica mínima, para entregar a câmera na mão das pessoas que moram em torno para fazer os vídeos. É o mínimo. Então, eu prefiro entender como troca com outras iniciativas, inclusive as tradicionais, do que necessariamente um confronto. Eu acho que as coisas chegaram momentos que é necessário haver o confronto quando tiver a tais disputa de hierarquia de poder. Mas antes que isso aconteça, legal a troca. Né? E aí é importante. Eu acho que esse é um desafio do Ecomuseu Nega Vilma. Partir agora para pegar as Negas Vilmas e as Geraldas da favela e compartilhar isso dentro desse contexto todo. Muito obrigado. Queria dizer que a Juliana está ali atrás, ó, aquela jovem bonita ali, tá vendo? Ela também é do Ecomuseu Nega Vilma e está trabalhando aqui com vocês ajudando. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Marcos.